A CETEP, sobre o resultado financeiro trimestral da companhia, com código de negociação TRPL4 na Bolsa de Valores, empresa essa que já retornou mais de 6.700% ao acionista, contra apenas 500% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte de apenas R$ 1.000 na companhia se transformou hoje em mais de R$ 68.000, pelo simples fato do carrego. Aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, eu trago para vocês em todos os vídeos. Em um período mais curto, algo mais realista, os últimos 5 anos da companhia, TRPL4 retornou 98% ao acionista contra apenas 27% do Ibovespa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você, como investidor, tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir no mercado de ações. No que diz respeito ao resultado dela, primeiros destaques, ela lucrou 22% a mais, atingindo 474 milhões no período, principalmente beneficiada da entrada de operação de projetos e reforços de melhorias Greenfield, bem como o reajuste inflacionário do ciclo 23-24. Primeiro comentário, reajuste inflacionário esse que eu venho trazendo para vocês das empresas de utilities, principalmente elétricas, que se findou. Nos últimos 2 ou 3 anos nós tivemos uma alta correção nas RAPs, baseadas em IPCA e em GPM, já não estamos tendo para os próximos anos, então atentem-se nisso. Sempre acessando o RI da companhia, acessem o RI das suas investidas, informações e números oficiais. De uma maneira muito simples, os números dela, porque o que nos interessa mesmo é o gerenciamento de risco. Essa é a principal mensagem desse vídeo. Uma receita do terceiro TRI, quando comparada no year over year, quando comparado ao ano passado, atingindo 1,92 bilhões e uma receita nos 9 meses desse ano atingindo 2,8 bilhões. Divulgação da empresa de histórico de distribuição de proventos, ela tem um histórico de distribuição altíssimo, porém com aqueles diversos pontos de atenção que eu sempre trago para vocês. Empresas com payout muito alto tendem a passar por dificuldades financeiras e é isso que historicamente aconteceu com o TRPL4. Vocês talvez não a conheçam, ela no passado mais distante, porém eu já acompanho, eu já tenho e sei dos períodos de dificuldade da companhia. Isso daqui é uma dedada do Estado, onde a ação chegou a ser negociada a R$ 6. Fato é, qualquer payout acima da geração operacional não é saudável. O crescimento no ROI de 7,3 pontos percentuais e um aumento do CAPEX de 12,2 pontos percentuais, sempre na comparação year over year, sempre na comparação anual. Então, para finalizar aqui, terceiro TRI contra terceiro TRI do ano passado, a receita cresceu 24% na base anual. Apenas antes da gente continuar, você sempre vai ter o regulatório versus o IFRS. Para você, investidor, o que te interessa é o IFRS. Se você não sabe, o IFRS é o International Finance Reports Standards, e você sempre vai encontrar divergências de lucro líquido regulatório e lucro líquido IFRS. Então a receita cresceu 24% e o lucro líquido permaneceu estável. A empresa responde de forma negativa, caindo na data de hoje, e coberta por 13 casas ou 13 analistas. Ela tem uma recomendação de 10 como neutra, ela tem uma recomendação de 2 para venda e ela tem apenas uma recomendação para compra. Análise fundamentalista, sempre seguindo a tese de Peter Lynch, de lucros, lucros e mais lucros. A primeira coisa que o investidor faz é pegar a DRI da companhia, abrir o histórico máximo possível, e a primeira foto dela já é um pouco complicada. Eu vou trabalhar um pouco disso mais no gerenciamento de risco, porém a primeira foto dela você não percebe uma crescente constante de receita e de lucro. No que diz respeito ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 16% e o mesmo se aplica à receita. O ROI dificilmente você vai ver ele em uma linha de crescente constante, afinal de contas não é essa a finalidade dele, senão a empresa iria basicamente ao infinito. Mas para boas empresas que já alcançaram sua maturidade, o ideal é uma linha de manutenção. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica
de 7,24%, sendo que seu atual está em 4,91%. O atual não está bom, porém ela já se mostrou historicamente que é sim uma boa pagadora de dividendos. Tese essa de Robert Shiller, ela tem uma média histórica de 17, muito contaminado por esse período de 2013. Então desconsiderem tanto a média quanto esse período, levem em consideração essa linha logo abaixo. Vocês verão que nos últimos 8 anos a empresa é negociada sempre abaixo de 2 dígitos. O ponto máximo foi em 2017, sendo negociada a um preço sobre lucro de 8. A empresa tem um histórico de negociação a um múltiplo baixo, onde fica caracterizado que o mercado não tem muitas expectativas de crescimento ou multiplicação de valor para a companhia. Dívida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, empresas sem dívida não quebram, e ela tem uma média histórica de um ratio de 1, sendo que o atual é de 2,42. É uma dívida controlada, historicamente as elétricas são muito mais alavancadas, principalmente se falando de Brasil, uma relação de dívida de 2,42 é muito aceitável. Vamos calcular o preço teto, 0,73, dividido por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, nós chegaremos a um preço teto de 28,80, acima do valor de negociação da companhia na data de hoje. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, diferente de preço teto. O que o investidor faz é pegar 22,5, multiplica pelo earnings per share, que é lucro por ação, 3,59, multiplica novamente pelo Business Value per Share, que é o VPA, 27,28. Chega esse valor altíssimo, eleva a raiz quadrada e nós teríamos um preço justo de TRPL4 de 47, arredondando, de acordo com Benjamin Graham, ou seja, mais de 100% de margem de acordo com a tese dele. É uma ótica interessante para a gente estar analisando. Gerenciamento de risco extremamente importante, se você não faz, faça. E gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Então falamos da ISA, com código TRPL4 na Bolsa de Valores. Ela é uma empresa de utilities, ela é uma elétrica e ela obtém por mim nota 3. Sempre lembrando, notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Pontos positivos e negativos, eu já tenho ela há um certo tempo, antes do grupo ISA chegar nela. E eu sempre gostei da companhia. Pontos positivos, ela é uma elétrica necessária aqui para o estado de São Paulo. Ela é uma empresa que, apesar de eu não concordar com o payout, já expliquei para vocês, Philip Fisher, ela sempre remunerou mais o acionista. Isso é um ponto positivo. Em que sentido? Ela dá valor ao minoritário, ela se importa com o minoritário. Porém, já pegando esse link, em contrapartida, ela é uma empresa que não tem tag along. Sempre analisem free float e tag along. Isso daqui denota zero proteção a você, investidor dela. Então, por mais que ela remunere e muito bem os acionistas, você não tem previsibilidade nenhuma, ainda mais se tratando de uma elétrica. Em empresas de utilities, geralmente elas têm uma constância muito grande. Quando você olha a DRE da Transmissão Paulista, parece que você está olhando a DRE de uma empresa de varejo, com muitos sobes e desces. Então, pontos positivos e negativos colocados, a minha principal mensagem para vocês, e por isso esse título do vídeo, eu vou fazer um apelo que eu já fiz em um outro vídeo, onde eu citei a psicologia financeira, abre aspas aqui, a minha principal recomendação é fazer um esforço para identificar em qual jogo você está jogando, fecha aspas. Eu citei isso quando eu falei para vocês de John Templeton, onde ele fala sobre seguir analistas e seguir dicas. Cuidado com a dica de pessoas que vocês seguem. Eu vou falar as claras aqui. 99% das pessoas que influenciam hoje sobre investimentos, eles não têm mais do que 5 ou 10 anos de mercado de capitais. Em suma maioria, eles têm Transmissão Paulista porque o Barsi citou. E essa é a grande realidade. O Barsi, ele é um vencedor, portanto, tudo que ele fala é seguido. Não tem como ir contra isso. Porém, é errado. Vocês têm que seguir metodologia e não carteira.
O jogo que o Barsi joga é totalmente diferente do seu. Você é um pequeno investidor. O jogo que o Barsi joga em IRB Brasil, onde ele investiu milhões, e o pequeno investidor vê aquilo e coloca 100% do capital, é totalmente diferente do seu. É um percentual muito pequeno da carteira dele e ele enxerga sempre 20 anos à frente. Então tomem cuidado, porque a TRPL4 hoje e não lá de trás, e eu a carrego há um bom tempo, quando você olha os fundamentos dela, ela não é essa maravilha que estão vendendo por aí, simplesmente porque o Barsi falou. E eu falei a mesma coisa quando eu analisei a Taesa, a dívida, a finalidade da RAP. Então doa a quem doer. Eu sei que muitos de vocês não vão gostar disso porque compraram a empresa. A grande realidade é que eu não estou nem aí. A minha missão aqui não é agradar, é trazer outra coisa. Entendam o jogo de outras pessoas. Ele carrega essas empresas desde centavos e você não tem essa oportunidade. Então analisem o fundamento, analisem que ela não tem tag along, analisem a completa inconstância da empresa e também analisem que ela sim remunera muito bem os acionistas, só que faça isso por conta. Pontos positivos dela e pontos negativos dela tem que ser tirado e extraído da mente de vocês e não de terceiras pessoas. Porque vocês não se dão nem o trabalho de comparar empresas. Quando a gente compara CEMIG, Sanepar, Alupar, CPFL e ISA, ela fica em último. Transmissão Paulista fica na 5ª colocação. Eu botei Sanepar simplesmente por ela ser uma empresa de utilities. E essa é a minha missão, é com você que é pequeno, individual e pobre. Eu canso de trazer isso e eu vou colocar na mente de todo mundo que buy and hold ainda é o melhor caminho para todo mundo. Vocês não se dão o trabalho nem de fazer uma comparação que leva 3 minutos para vocês fazerem. Ela é a última em termos de fundamentos quando comparada com todas essas empresas. E aí, infelizmente, alguns pseudo-investidores que começaram a investir em 2019 e 2020 começaram a recomendar ela, vocês investem cegamente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Mas esse gráfico que eu trago para vocês, o mapa do calor, também é muito interessante. Criticam Sanepar, por exemplo, por falta de periodicidade no pagamento, porém essas pessoas têm TRPL4. Isacetep, que só pagou uma vez em 2022, Isacetep, que não pagou nada ainda referente a 2023, esse pagamento único desse ano é referente ao ano fiscal passado, falta de periodicidade é um dos pontos negativos. Eu tenho a companhia, porém eu sei o que ela tem de bom e o que ela tem de ruim. A minha recomendação é, se for para ter ela, tenham porque vocês escolheram e faça sempre o gerenciamento de risco. Isso daqui é o que controla o seu percentual de aportes em cada companhia sua. Não coloquem 100% do seu suado capital, do dinheiro que você trabalha, das 7 a 7 às vezes, em nenhuma empresa que você não tenha estudado, que você não tenha escolhido. Então essa é a minha mensagem de hoje. Falamos de TRPL4, Transmissão Paulista. Para mim, sempre olhando longo prazo, para você obter retorno de 6.700%, transformar apenas R$1.000 em mais de R$68.000, o longo prazo ainda é a melhor maneira. Apliquem a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas a 7 chaves, é a melhor maneira que vocês têm de poder multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Deixa no comentário se concordam, se discordam, se vocês a têm ou se pretendem ter. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.